Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nesta noite, Dia dos Pais, quero pedir licença à igreja, mas eu quero novamente voltar-me a esse texto. Já preguei nesse texto, mas eu quero, meu coração arde. Semana toda fiquei pensando, meditando. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo 24. Depois daremos um salto para o versículo 35 e leremos até o versículo 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, iniciando no versículo 21 até o 24, depois do 35 até o 43. Eu gostaria de olhar com os irmãos e as irmãs nessa noite este encontro de Jesus com um pai chamado Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Um pai chamado Jairo, esse é o tema da minha reflexão nesta noite. E esse texto nos dá conta de um pai atento, um pai preocupado, um pai que está acompanhando, juntamente com a esposa, a evolução da doença que recai sobre a filha. Tendo encaminhado a filha a diversos médicos, buscando recursos na medicina, não obtendo nenhum resultado favorável para que a doença cedesse, para que houvesse um avanço da saúde na menina, percebendo que as coisas estavam de mal a pior, o pai então, sendo ele um chefe da sinagoga, um dos maiorais da sinagoga, resolveu
pedir ajuda, resolveu ir atrás de uma ajuda especial. E ele então partiu atrás de Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus. Jesus estava voltando de um outro lugar, diz-nos o texto que ele estava atravessando o lago. E ele então posicionou o seu barco. Antes de chegar à praia, uma multidão o aguardava na praia. E ele então, descendo do barco, ficou ainda na água e começou a ensinar a multidão que estava na praia, e ele com os pés na água. E diz no texto que esse pai, desesperado, angustiado, apavorado, preocupado, ansioso, atravessou a multidão e foi até Jesus. E o texto diz que ele fez uma súplica insistente. O que é, meus irmãos? O que é, minhas irmãs? Uma súplica insistente. O que é um suplicante que é insistente? Será que ele falou para Jesus: Jesus, com licença, Jesus, o senhor pode me dar atenção? Ou será que ele mandou um recadinho assim para o último da fila lá? Olha, manda um recadinho para Jesus: Senhor Jesus, após a reunião, o senhor pode me atender? Isso é uma súplica insistente? Não. Este homem, com seu desespero, com a sua dor, com a sua luta, com a sua angústia, com a sua necessidade, ele atravessou a multidão. Ele atravessou a multidão e ele foi até onde Jesus estava. E estando em frente a Jesus, ele ajoelhou-se aos pés de Jesus, e ele abraçou Jesus. E ele então clamou: Jesus, o Senhor precisa ir na minha casa. Jesus, eu tenho uma filha de 12 anos, minha única filha está doente, e a doença não cede, e o Senhor precisa ir na minha casa. Jesus, vai comigo na minha casa, por favor, Jesus, vá comigo. E isto me parece ser uma súplica insistente. E diz no texto que Jesus foi com ele. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre o que acontece, meu irmão, o que acontece, minha irmã, quando Jesus vai conosco. O que acontece na tua vida, papai? O que acontece na tua casa, papai? O que acontece na vida da tua família, papai, quando Jesus está com você, quando Jesus está conosco, quando Ele caminha conosco? O que fica claro para nós? Esse texto nos aponta pelo menos 3 verdades fundamentais que deve ser para nós fonte de segurança, de estabilidade, para que nós possamos, nesse Dia dos Pais, olharmos com mais esperança para as nossas crises familiares, olharmos com mais segurança para a graça maravilhosa do Deus que se tornou homem, que se tornou gente, que conhece as nossas idiosincrasias, que conhece as nossas lutas, que conhece as nossas dificuldades, que quer participar da nossa história pessoal. Ô papai, ô mamãe, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. O olhar de Jesus é maravilhoso. E esse pai rompeu todos os processos religiosos. Nessa hora a religião não funcionou. Nesta hora ele não foi procurar o seu líder religioso, sendo ele um líder religioso. Ele não foi buscar o sacerdote, nem o sumo sacerdote. Ele foi atrás de quem de fato poderia intervir de maneira extraordinária na vida da sua família. Isso fez toda a diferença para ele. E o que acontece quando Jesus está conosco? Em primeiro lugar, diz no texto que Jesus foi com ele. E diz no texto que, versículo 24, que uma grande multidão o seguia, comprimindo-o. Eu faço uma ideia, não está no texto, mas está na minha cabeça. Eu fico pensando naquelas ruazinhas apertadas da cidade de Jerusalém, o povo nas ruas, o comércio, e Jesus atravessando aquelas ruazinhas, e aquele monte de gente curioso, assediando e querendo saber o que vai acontecer, e aquela multidão seguindo Jesus, e Jairo ali ao lado de Jesus, os discípulos tentando conter, e aquele movimento, e de repente para.
Para tudo. E Jesus para a conversa e para a sua caminhada. E Jesus diz: alguém me tocou, alguém me tocou. E Pedro vai dizer: Jesus, como assim, Jesus, alguém te tocou? Está todo mundo se tocando, Jesus. Não tem como não nos tocar nesse movimento aqui, tem muita gente na rua. E Jesus vai dizer assim: alguém me tocou porque de mim saiu poder. E então Jesus se detém, porque uma mulher, também angustiada, sôfrega, apavorada, uma doença que também não havia cura, mas isso é uma outra história. Enquanto Jesus estava ali atendendo aquela situação, veio uma notícia horrorosa da casa de Jairo. Uma notícia que atravessou o coração do pai. Uma notícia desesperadora que entrou e atravessou a alma do pai. Enquanto Jesus estava ali conversando, veio alguém e disse: Jairo, acabou, Jairo, acabou. Por que você está incomodando Jesus? Não há mais o que fazer, Jairo. A sua filha morreu. Pense. Que má notícia, que gente ruim para dar notícia ruim, não é verdade? Meus irmãos, quando Jesus vai conosco, nós não devemos nos impressionar com as más notícias. Esta é a primeira verdade que precisa ficar claro, papai, ao seu coração. Não devemos temer as más notícias. Combinemos, vivemos em um mundo de más notícias. O tempo todo chega aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração, péssimas, horríveis notícias, o tempo todo. É gente ruim para dar notícias horrorosas o tempo todo. É notícia que vem do Congresso Nacional, é notícia que vem do Planalto, é notícia que vem do STF, é notícia que vem do médico, é notícia que vem do trabalho, é notícia que vem da escola das crianças, é notícia que vem do filho, é notícia que vem da filha, é notícia que vem do pai, é má notícia de todo lado, vem pelo telefone, vem pelo celular, vem pelo WhatsApp, vem pelo vizinho, vem de todo modo, de todo lado, o tempo todo o tempo. Vivemos em um mundo cheio de más notícias. E nessa noite eu quero dizer para você, quando Jesus vai conosco, nós não devemos temer as más notícias. Olha o que Jesus disse para esse pai. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu tenho para mim, meus irmãos, eu olho para esse texto, eu fico imaginando a cena. Quando esse homem recebe essa má notícia, ele fica estático, paralisado, e começa a sonhar e ver essa criança que ele concebeu, que ele viu nascer, que ele encaminhou, e todo o trabalho, o labor, o esforço que ele e a esposa dedicaram por essa criança, e agora ele sai de casa, ela ainda está viva, e ele vai atrás de Jesus, e Jesus está vindo com ele, e uma esperança invade o seu peito, mas agora é atravessado por uma péssima notícia. E aí Jesus então tem que saculejar esse homem, fala: pai, olha para mim, Jairo, olha para mim, presta atenção, Jairo, e abraça esse pai. Não temas, crê somente. Meu irmão, eu quero dizer para você que há tempos na nossa vida em que nós não devemos temer as más notícias que chegam ao nosso coração. Não! Porque Jesus está conosco. Porque Jesus caminha conosco, porque Jesus nos sustenta, porque Jesus nos abraça, porque Jesus nos
acolhe, porque Ele tem palavras de vida ao nosso coração. Ele tem palavras afáveis, palavras sustentadoras, palavras acolhedoras, palavras amorosas, poderosas, que sustentam, que fortalecem, que nutrem, que enchem a nossa alma. Porque Jesus é o Deus da vida. Nós somos atravessados por péssimas e horríveis notícias, porque somos sempre apanhados de surpresa. Mas nada apanha Jesus de surpresa. Jesus não se surpreende com nada. Ele tem tudo sob controle. Ele conhece a sua história, Ele conhece a tua vida, Ele sabe o que ocorre no dia a dia, na sua rotina, na sua vida diariamente. Ele te vê, Ele te enxerga, Ele te chama pelo nome. E porque Ele presente está na tua vida, em tempos de angústia, em tempos de desespero, em tempos de má notícias, os braços de Jesus nos acolhem, a graça de Jesus nos sustentam. Por isso que o rei Davi vai dizer no Salmo: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Oh, meu irmão, quem já experimentou esse abraço da graça de Deus diante de más notícias, sabe o que eu estou dizendo. Quem recebeu uma notícia impactante e estremeceram as pernas e bambearam e perdeu o controle, e foi à oração e chorou na presença de Deus, e foi acolhido, abraçado, fortalecido, sustentado, sabe do que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo para você, por isso que nós oramos nas madrugadas da manhã, por isso que nós oramos nas madrugadas, por isso que eu incito, eu chamo, eu provoco você, ao invés de ficarmos nas madrugadas pensando nos desafios, naquelas noites, naquelas coisas horrorosas que conspiram contra a nossa alma, ficamos pensando nos gigantes que querem consumir a nossa alma, que querem agigantar-se contra o casamento, contra a vida dos filhos, contra a nossa saúde, contra a saúde financeira do lar. Nessa hora, nesse momento, nesse instante que estamos despertos do sono, é hora de clamarmos: Jesus, venha sobre mim, clamo. E então Ele vai dizer: não temas, contigo estou. E aquele cântico que nós cantamos e gostamos tanto: sossegai, sossegai, meu irmão, sossegai, porque Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, não devemos temer as más notícias. Eu quero dizer para você, se você é portador de más notícias, se você na sua atividade profissional tem que dar más notícias, ore pelas pessoas antes de dar as más notícias, coloque-as diante do trono da graça de Deus, seja bênção na vida dessas pessoas, apresente-as diante do trono da graça de Deus. Oh meu irmão, oh minha irmã, isso faz uma grande diferença. Em segundo lugar, quando Jesus abraça esse homem, então Jesus despede a multidão e vai apenas com Jairo, Pedro, Tiago e João. A multidão agora não participa do que Jesus vai fazer na casa de Jairo. Jesus manda a multidão voltar para casa e ele vai apenas com esses 3 discípulos e Jairo. E nessa jornada Jesus vai animando o coração de Jairo. E em chegando na casa de Jairo, o que ele encontra? Diz no texto que o velório está acontecendo. E o velório na casa de judeu é uma coisa muito triste, porque na casa de velório eram contratados as carpideiras para chorar o morto, e também era contratado os músicos que tocavam músicas fúnebres, músicas tristes. E então era um pranto, era um tempo de muita tristeza. E a mulher então já se havia encaminhado para o tempo do velório. E então quando Jesus chega
a casa de Jairo, é isto que ele encontra. E quando ele encontra, veja, que coisa interessantíssima, no versículo 39, olha o que Jesus diz. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha o versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde a criança estava. Quando Jesus vai conosco, em segundo lugar, não devemos nos impressionar com os sinais de morte na nossa casa. Não devemos nos impressionar com os sinais de morte na nossa casa. Eu sei que às vezes você olha para o casamento e está vendo, o casamento está morrendo. Alguma coisa está acontecendo no coração do meu cônjuge. Alguma coisa está muito diferente no meu casamento. Você olha para a vida da filha, você olha para a vida do filho e fala: está muito complicada a situação, está muito difícil. Estamos perdendo o controle da situação. Está fugindo ao nosso controle as coisas que estão acontecendo. A fé já não está tão presente na vida da família quanto antes estava. Nós estamos perdendo o controle nas finanças, as coisas estão saindo do controle. Nós vamos falir, nós vamos quebrar, nós vamos entrar num colapso. Não é assim que às vezes nós olhamos e o nosso olhar é o pior possível. E nós olhamos e nós não vimos saída, e nós olhamos, é o fim, não tem o que fazer. Quando nós recebemos um diagnóstico desfavorável e nós recebemos essa péssima notícia e nós ficamos impactados com a notícia e depois temos que elaborar essa notícia e temos que ir atrás de médicos, e aí nós percebemos que o nosso organismo começa a dar sinais de debilidade, e esses sinais de debilidade confrontam a própria esperança do nosso coração, e a nossa mente começa a formular perguntas, e essas perguntas não encontram respostas, e a nossa fé começa a gerar dúvidas e questões acerca do amor, do poder de Deus sobre a nossa vida. Meus irmãos, é tão natural quando nós estamos lidando com sinais de morte, sinais de antivida nas realidades familiares, nos nossos relacionamentos mais íntimos, quando nós recebemos informações de que as coisas não estão tão bem, tão controladas como deveriam estar, quando um dos nossos filhos estão com um diagnóstico muito desfavorável e nós não temos recursos para lidar com esta situação, foge ao nosso controle, isto nos toma, não é verdade? Porque somos humanos, nós não temos estrutura para lidar com sinais que rondam a nossa vida. Quantas vezes somos sobressaltados, porque as coisas são persistentes, elas estão sempre presentes, elas estão ali, como que confrontando a nossa fé, desafiando a nossa oração, consistentemente se fortalecendo, enquanto nós vamos vendo que as coisas estão indo de mal a pior. E as pessoas ainda olham e dizem: olha, você tem que tomar uma decisão, não tem mais tempo, não tem mais o que fazer. Não é? Meus irmãos, eu tenho acompanhado famílias aqui na igreja e parte do meu ministério tem sido esse, de orar com famílias que estão lidando com enfermidades, que estão acompanhando os seus enfermos. E como dói na gente passar por esse processo, como dói na alma da gente lidar com irmãos queridos que estão lidando com enfermidades agudas, com seus filhos lidando com situações agudas. É difícil, é doloroso, é um processo difícil. Quando crianças estão envolvidas
nessa situação, tem que passar por cirurgias que correm risco de vida, que são muito sensíveis, exigentes. Olhe para esse texto, eu olho para esse texto, e esse texto me enche de esperança e de profunda paz, porque Jesus é maravilhoso, extraordinariamente maravilhoso. Quando todos fogem, Ele permanece. Quando todos se calam, Ele tem uma palavra. Quando todos se emudecem, a palavra é dele. E a palavra que Ele nos dá nesse texto é que nós não devemos nos impressionar com sinais de morte dentro de casa. As pessoas riram dele, É como Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Maria mandou avisar Jesus que o amigo dele, Lázaro, a quem ele amava, estava doente, estava muito mal. E Jesus então, demorando-se em chegar na casa da família, Lázaro morreu. E quando Jesus chegou, ele foi abordado antes de chegar na casa de Maria. Ele foi abordado na chegada do vilarejo. E Maria correu a Jesus e disse: Mestre, chegou tarde. Se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja a expectativa frustrada dessa irmã. E logo, caminhando um pouco mais com Maria, chegou Marta, dizendo a mesma coisa: Mestre, aquele a quem amas morreu. Se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus chora e Ele vai dizer: até quando vos sofrereis, ó geração incrédula e perversa? E Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quero dizer uma coisa para você: Jesus é o Deus presente na nossa história pessoal. Ele é o Deus que encarnou, que vestiu a roupa humana, que vestiu as nossas suscetibilidades, as nossas tragédias humanas. Ele sentiu a dor humana, Ele sentiu as angústias humanas, Ele chorou, Ele suportou as nossas angústias. E Ele, como Santo Cordeiro de Deus, apresentou-se, vertendo o seu sangue santo, sua carne rasgada, por amor a você e a mim. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. E quando eu olho para essa expressão linda desse texto, do encontro de Jesus com esse Pai extraordinário, vigoroso, em que Ele olha para o Pai e diz: Pai, não se impressione com os sinais de morte na vida da tua filha, eu estou aqui. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, quando vê que as coisas estão ruins, você é o primeiro a entregar as betes? Você é o primeiro a dizer: agora não tem mais o que fazer? Você já vai chorar? Você já vai entregar para o diabo a vitória? Você já vai chorar e vai dizer e vai reclamar de Deus? Porque vamos convir que há momentos em que nós temos que exercer a nossa fé e, como diz a Bíblia, crer contra a esperança, como Abraão creu. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão um filho, e ele aguardou na promessa do Senhor. E quando anjos foram visitar Abraão, Sara, sendo velha, ouvindo a conversa, ela riu-se e ela disse: impossível. E então o anjo vai dizer: acaso, a coisa demasiadamente difícil para Deus? E eu faço a pergunta para você nesta noite, meu irmão, meu pai, minha irmã: há
na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida da tua família, algo demasiadamente difícil para Deus, para Jesus, algo que Ele vai dizer, não sei se eu dou conta disso, deixa-me pensar um pouco. Oh, meu irmão, Jesus, quando conosco está, não devemos nos impressionar com sinais de morte. E aí então, Ele coloca todos para fora, todos para fora. Sai as carpideiras, sai os que tocam, todo mundo sai e ficam apenas os pais e Jesus. E agora então, eles entram no quarto da criança. Não está no texto, mas está na minha mente, eu fico pensando, o pai que vai entrar no quarto da criança e esse misto de esperança e ver a criança morta, e a palavra de Jesus dizendo que ela não está morta, mas está dormindo. E Jesus, abraçando os pais, entra com eles no quarto, e ali, então, diz o texto no versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E diz-nos o texto que depois de um mês ela se levantou, depois de uma semana ela abriu o olho, imediatamente ela se colocou de pé. Ela se colocou de pé imediatamente. Porque em terceiro lugar, quando Jesus vai conosco, fica claro quem tem a última palavra. A última palavra não é do médico, não é da medicina, não é do diagnóstico, não é do prognóstico médico. A última palavra não é do juiz, não é do advogado. A última palavra não é do patrão, não é do mercado, não é daquele que atende seus negócios, não é do seu cliente. A última palavra não vem do STF, não vem do Planalto, não vem do Planalto, não vem do Congresso Nacional. A última palavra vem do céu, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, Jesus, o Cristo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem um nome sobre todo nome, aquele que é o último e o primeiro, o Deus Cristo Jesus, o nosso Salvador. É Ele que tem a última palavra, é Ele que arbitra, é Ele que dá a última palavra, a sentença é dEle. E nessa noite, papai, eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando dentro de casa. Eu não sei quais são os processos que você está lidando. Eu não sei quais os recursos que você já dispôs para enfrentar essa situação, mas nessa noite eu quero dizer para você que esse texto me fala que quando Jesus vai conosco, não devemos temer as más notícias. Quando Jesus vai conosco, não devemos nos impressionar com sinais de morte. E quando Jesus vai conosco, fica claro quem tem a última palavra. A última palavra na nossa vida, na nossa família, vem do Senhor dos Senhores. E aí, como termina esse texto? O texto termina a menina acordando do sono, e ela despertando do sono. E então, Jesus manda todos se calarem sobre o assunto e ordena que dê algo para a menina comer. Afinal de contas é adolescente, né, gente? Adolescente, 12 anos, come, não é? Come bem. E ela acordou disposta a comer. E não está no texto, mas para mim essa mãe falou, gente, Pedro, manda a turma entrar. Todo mundo, entra para casa, hein? Vocês que tocaram música fúnebre, agora toca música de festa. Vamos celebrar, porque Jesus está aqui. Porque Jesus fez uma obra maravilhosa na minha casa. Jesus celebrou a vida na minha casa. Jesus trouxe a alegria de casa. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a vida na nossa vida. Vamos celebrar. Vai lá, compra uns pão de queijo lá. Vamos fazer festa. Chama todo mundo. E aí, claro, todo mundo celebrou. E foram para casa. À noite, coloca a menina para dormir. E no quarto do casal,
Ah, a mãe olha para o Jairo e fala: abençoado Jairo, abençoado marido, abençoado o homem o dia que você nasceu, abençoado o homem que foi atrás de Jesus e trouxe Jesus para casa. Ô meu irmão, ô papai, há um cântico que nós cantamos que deve ser verdade na nossa vida. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Vivemos num mundo de más notícias. Vivemos num mundo de cheira a morte o tempo todo. Muitas vozes, Jesus, Jesus, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Vamos cantar? Quero convidar os irmãos do louvor. Enquanto eles se preparam, eu quero convidar você à oração. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado, bendito seja o teu nome, porque o Senhor é Deus dos deuses, Senhor sobre todas as coisas. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos chama para si, e o Senhor nos ama incondicionalmente. E nessa noite, Senhor, eu apresento diante do teu trono de graças a vida dos papais da nossa igreja. Oh Deus, o Senhor os conhece. O Senhor sabe, ó Deus, as suas lutas, os seus anseios, as suas preocupações. Sabes, ó Deus, aquilo que eles buscam no Senhor, do Senhor para si mesmos, para a família. Querido Deus, abrace-os com o abraço da tua graça. Firma-lhes, ó Deus, os pensamentos. Derrama graça, fé ao coração dos meus irmãos, Senhor, de modo tal que eles possam caminhar seguros, confiantes, firmes, ó Deus, não olhando as circunstâncias, mas olhando para o Cristo da nossa fé. Venha sobre nós. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar-nos em pé e vamos orar?